Ela aprendeu o peso do silêncio no dia em que o vestido branco foi fechado sobre um corpo que ainda não entendia o que era desejar. Ninguém perguntou a opinião de Maíra Coren, porque em Valdênia, um país de vales agrícolas e cidades erguidas à força de ferro e obediência, meninas não opinavam sobre o próprio destino. Aos 16 anos, Maíra deixou de ser filha para se tornar contrato. O casamento com o barão Hector Ravel, 28 anos mais velho, foi anunciado como um acordo político entre famílias, celebrado com sinos, banquetes e discursos sobre honra. Para ela, foi apenas o dia em que o ar ficou mais curto. A cerimônia aconteceu na cidade de Ravinor, onde as ruas de pedra ecoavam passos antigos e promessas que ninguém mais acreditava. O barão era conhecido por sua influência sobre portos e estradas comerciais, um homem respeitado, temido, distante. Quando Maíra o viu pela primeira vez, não sentiu ódio, nem amor. Sentiu nada, e isso a assustou mais do que qualquer violência. Naquela noite, o quarto parecia grande demais, as cortinas pesadas abafavam a lua e o cheiro de cera misturava-se ao de vinho. Hector falou pouco. Disse que ela teria conforto, proteção e um nome forte. Maíra respondeu com um aceno, como havia sido treinada desde criança. O casamento não foi brutal, mas foi frio. E o frio, ela aprenderia, podia durar uma vida inteira. Os dias seguintes foram organizados como um relógio que não marcava suas horas. Acordar, aprender regras da casa, sorrir em jantares, calar-se em reuniões. O barão não a maltratava, mas também não a via. Ela era um símbolo jovem ao seu lado, uma prova de estabilidade. Maíra começou a entender que sua prisão não tinha grades, mas expectativas. Foi durante uma visita à antiga estação ferroviária de Ravinor que algo mudou. O barão inspecionava obras discutindo impostos e prazos, enquanto Maíra observava trabalhadores sujos de carvão e suor. Ali, entre vozes ásperas e máquinas rangendo, ela o viu pela primeira vez. Elian Vorsek. Ele carregava caixas com dificuldade, o rosto marcado pelo sol e por uma cicatriz discreta no queixo. Não havia elegância nele, apenas presença. Quando os olhos dele se encontraram, não houve sorriso nem palavra. Apenas um instante prolongado, estranho, como se o mundo tivesse tropeçado. Maíra desviou o olhar rápido, com medo de si mesma. Elian era engenheiro assistente, recém-chegado de outra província. Trabalhava para garantir que os trilhos suportassem o peso das novas locomotivas. Para ele, aquela jovem senhora bem vestida era apenas mais uma figura distante da elite. Ainda assim, algo no modo como ela observava tudo em silêncio o fez hesitar. Os encontros seguintes foram breves e silenciosos. Um olhar no pátio da estação. Um aceno discreto durante uma inspeção. Nada que pudesse ser chamado de romance, mas suficiente para acordar em Maíra uma sensação esquecida. Curiosidade. Ela começou a fazer perguntas sobre os trilhos, sobre os mapas, sobre o mundo além das paredes do palacete. O barão percebeu a mudança, mas interpretou como maturidade. Incentivou que ela acompanhasse visitas oficiais, orgulhoso da esposa jovem que começava a parecer mais viva. Não viu o risco porque nunca acreditou que ela pudesse desejar algo além do que lhe foi dado. Certa tarde, uma tempestade isolou a estação. O barão partira antes, deixando Maíra abrigada em uma sala estreita. Elian entrou para verificar documentos, surpreso ao encontrá-la ali. A chuva batia forte, e o silêncio entre eles parecia mais alto do que o trovão. A senhora não deveria estar aqui, ele disse sem autoridade. Apenas cuidado. Talvez eu devesse estar em muitos lugares, respondeu Maíra, surpreendendo a si mesma. Foi a primeira conversa. Falaram pouco, mas o suficiente para abrir uma fenda. Elian falou de estradas que levavam ao mar, de cidades onde mulheres caminhavam sozinhas. Maíra ouviu como quem escuta uma língua proibida. Quando a chuva cessou, algo nela já não cabia mais no mesmo lugar. Naquela noite, ao voltar para casa, Maíra entendeu que o casamento não a havia transformado em pedra. Ainda havia fogo, mesmo que pequeno, mesmo que perigoso. E pela primeira vez desde os 16 anos, ela não adormeceu com resignação, mas com medo. Não do barão, não da sociedade, mas do que poderia acontecer se continuasse sentindo. O romance ainda não existia, mas o destino, silencioso e paciente,
havia começado a se mover. O primeiro sinal de que algo estava fora do lugar não foi o desejo, mas a culpa. Maíra passou a acordar antes do amanhecer, sentando-se à beira da cama enquanto a cidade ainda dormia. O quarto continuava o mesmo, os móveis pesados, as cortinas espessas, o marido ao lado respirando com regularidade. Nada havia mudado, exceto ela. O pensamento de Elian surgia sem convite, não como fantasia, mas como possibilidade, e possibilidades eram perigosas. Ela tentou evitá-lo. Durante dias recusou acompanhar o barão às obras, alegando indisposição. Manteve-se ocupada com visitas formais, bordados inúteis e conversas vazias. Ainda assim, a lembrança da estação insistia. O som da chuva. A maneira como ele falava do mundo, sem perceber que estava oferecendo algo que ela nunca tivera. Escolha. Quando finalmente voltou à estação, acreditou estar preparada. Caminhou entre trilhos e operários com postura firme, olhos baixos. Não o viu de imediato, o que lhe trouxe um alívio momentâneo. Mas então ouviu sua voz, discutindo cálculos com outro engenheiro, e o corpo reagiu antes da razão. O coração acelerou. As mãos esfriaram. Maíra odiou-se por isso. Elian a viu de longe. Pensou em fingir que não notava, mas algo o impediu. Desde a tempestade, a imagem dela não o deixara em paz. Não era apenas beleza. Havia uma espécie de contenção em Maíra, como alguém que vive sempre à beira de um passo que nunca dá. Aquilo o inquietava. O encontro foi inevitável. Cruzaram-se perto dos mapas técnicos e ele fez uma reverência breve, respeitosa demais para alguém de sua posição. Senhora Ravel, disse com formalidade. Senhor Vorsek, respondeu ela usando o sobrenome como um escudo. Conversaram sobre trivialidades. O barão observava à distância, satisfeito ao ver a esposa interessada nos assuntos da propriedade. Não percebeu os silêncios carregados, os olhares que duravam meio segundo a mais do que deveriam. Em Valdênia, ninguém ensinava como reconhecer o início de uma traição emocional, mas todos sabiam puni-la. Naquela mesma semana, Ravinor recebeu rumores de agitação em províncias vizinhas. Trabalhadores exigiam melhores condições, comerciantes reclamavam de impostos. O barão passou a viajar com mais frequência, deixando Maíra sozinha por dias. A casa, antes opressiva, tornou-se vasta demais. O silêncio agora não era imposto. Era escolhido. Foi nesse intervalo que Elian começou a escrever bilhetes. Curtos, objetivos, escondidos entre relatórios. Nunca usava palavras perigosas. Falava de horários, de ajustes técnicos, de pequenos encontros necessários para esclarecer detalhes. Maíra lia e relia cada papel como se fosse uma confissão secreta. O primeiro encontro sem testemunhas aconteceu ao entardecer, em um depósito afastado da estação. O cheiro de madeira velha e óleo queimado impregnava o ar. Eles ficaram frente a frente, sem saber como começar. Não havia plano, apenas uma urgência muda. Eu não deveria estar aqui, Maíra disse quase como um pedido de desculpas. Eu sei, respondeu Elian. Mas não consegui parar de pensar naquela conversa. Ele não tentou tocá-la. Falou. Contou sobre a infância em uma vila pobre, sobre a decisão de estudar engenharia para não morrer nos campos. Falou de erros, de fracassos, de noites dormidas em chão frio. Maíra ouviu em silêncio, sentindo algo novo crescer. Respeito. Não era um sonho romântico, era realidade crua, e isso a atraía ainda mais. Quando ela falou foi com dificuldade. Disse pouco sobre si, mas o suficiente para que ele entendesse. O casamento imposto, a juventude interrompida, a sensação constante de estar representando um papel. Elian não ofereceu promessas. Apenas escutou. E escutar para Maíra foi um gesto revolucionário. O toque aconteceu por acidente. As mãos se encontraram ao mesmo tempo sobre um mapa. Foi rápido, quase imperceptível, mas o impacto foi devastador. Maíra recuou, o rosto corado, a respiração irregular. Elian deu um passo atrás, consciente do limite que haviam cruzado. Isso não pode continuar, ela disse com voz trêmula. Eu sei. Ele respondeu e pela primeira vez parecia sofrer. Eles se afastaram por semanas. Nenhum bilhete. Nenhum olhar prolongado. Ravinor parecia observá-los,
como se a própria cidade aguardasse um erro. Maíra tentou se convencer de que aquilo era apenas confusão juvenil. Mas o corpo não obedecia. O pensamento voltava sempre ao mesmo ponto. Como seria escolher? Quando o barão retornou de viagem, trouxe consigo planos de expandir seus domínios e uma notícia que selaria destinos. Pretendia levar Maíra para a capital no inverno, afastando-a definitivamente da estação. Ele falou com entusiasmo, como se estivesse oferecendo um presente. Maíra sorriu, agradeceu, beijou-lhe a mão. Naquela noite, porém, chorou em silêncio, entendendo que o tempo estava se esgotando. O que sentia por Elian ainda não era amor declarado, mas já era forte o suficiente para destruir tudo o que conhecia. E talvez, pensou ela, destruir não fosse o pior dos pecados. A decisão não veio como um grito, mas como um cansaço profundo de continuar obedecendo. Maíra passou dias convivendo com a ideia da mudança para a capital como quem aceita uma sentença já escrita. O barão falava sobre palácios administrativos, bailes políticos e novas alianças. Para ele, aquela transferência era ascensão. Para ela, era exílio definitivo de tudo o que ainda pulsava dentro de si. Ravinor começou a lhe parecer mais viva do que nunca, como se a cidade soubesse que estava prestes a perdê-la. As ruas estreitas, o mercado barulhento, a estação ferroviária com seus ruídos metálicos, tudo adquiria um valor que antes não tinha. Era ali que sua vida havia, enfim, começado a se mover. Elian soube da viagem por terceiros. Não precisou perguntar para entender o significado. A capital ficava distante demais para encontros acidentais, distante demais para silêncios compartilhados. Passou uma noite inteira acordado, olhando para cálculos que não faziam sentido. Pela primeira vez, percebeu que não se tratava apenas de admiração contida. Ele estava envolvido em algo que poderia destruí-los. O reencontro aconteceu por acaso, ou assim fingiram acreditar. Maíra estava na estação para uma despedida protocolar, organizada pelo barão, que viajaria antes dela. Elian supervisionava carregamentos. Quando se viram, o impacto foi imediato, quase físico. Nenhum dos dois sorriu. Soube que vai partir, ele disse, mantendo a voz neutra. Sim, respondeu ela. Em breve. Havia tantas coisas não ditas que o ar pareceu mais pesado. Caminharam lado a lado por alguns metros, como duas pessoas comuns, algo que nunca puderam ser. Elian parou perto dos trilhos menos usados, longe de olhares curiosos. Talvez seja melhor assim, ele disse, sem convicção. Maíra respirou fundo. Melhor para quem? A pergunta ficou suspensa. Elian queria dizer que ela merecia mais do que uma vida decidida por outros, mas temia soar egoísta. Maíra queria pedir que ele a impedisse de ir, mas sabia que isso seria transferir a responsabilidade que começava a assumir. Nos dias seguintes, a tensão política em Valdênia se intensificou. Greves paralisaram rotas comerciais, soldados passaram a circular com mais frequência. O barão tornou-se mais vigilante, mais rígido, passou a controlar horários, visitas, deslocamentos, não por ciúme, mas por medo de perder controle em tempos instáveis. Maíra sentiu a vigilância apertar como um nó. Cada passo era observado, cada gesto interpretado. O romance, até então silencioso, tornara-se risco real. E o risco exigia a escolha. Foi Elian quem tomou a iniciativa. Enviou um último bilhete, mais longo que os anteriores, pedindo um encontro definitivo. Não prometia fuga nem felicidade. Apenas verdade. Maíra leu com mãos trêmulas. Sabia que aceitar significava atravessar uma linha da qual não poderia voltar. O encontro aconteceu à noite, em um vagão desativado, longe da cidade. A lua iluminava os trilhos e o vento trazia o cheiro de ferrugem e terra molhada. Eles ficaram frente a frente, conscientes da gravidade daquele momento. Se você for para a capital, eu não vou segui-la, Elian disse com honestidade dura. Não posso viver à margem esperando sobras de uma vida que não me pertence. As palavras doeram, mas também libertaram. Maíra assentiu lentamente. Eu não espero que espere, respondeu, nem que salve nada. Ela contou sobre o medo de envelhecer sem nunca ter escolhido. Sobre o terror de se tornar invisível para si mesma. Elian ouviu em silêncio, com o mesmo respeito da primeira vez. Não havia mais espaço para ilusões.
O beijo aconteceu depois, inevitável e contido. Não foi arrebatado, foi triste, profundo, consciente. Um beijo de quem sabe que pode ser o único. Quando se afastaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Não por arrependimento, mas por lucidez. O que você vai fazer? Ele perguntou. Maíra respirou fundo antes de responder. Vou decidir. Na manhã seguinte, ela não desceu para o café. Mandou avisar que estava indisposta. O barão, irritado, não insistiu. Estava acostumado à obediência, não à ausência. Maíra passou horas sentada diante da mala aberta, observando roupas que nunca escolhera. Ao entardecer, vestiu-se de forma simples e saiu sem escolta. Caminhou pela cidade como alguém que se despede em silêncio. Quando chegou à estação, o coração batia forte, mas não havia pânico, apenas clareza. Ela não sabia se ficaria, se partiria sozinha, se enfrentaria o marido ou a sociedade. Sabia apenas que não iria mais fingir. O romance com Elian não lhe oferecia garantias, mas havia lhe devolvido algo essencial: consciência. Enquanto os trilhos se estendiam à sua frente, Maíra entendeu que o amor nem sempre salva, mas revela. E revelada, ela não cabia mais no papel que lhe deram aos 16 anos. A próxima escolha definiria tudo. O confronto não aconteceu como Maíra havia imaginado, porque a realidade raramente respeita os ensaios feitos na mente. Ela voltou para casa antes do anoitecer, consciente de que a ausência prolongada despertaria suspeitas. Encontrou o barão no salão principal, sentado à mesa com documentos espalhados. Hector Ravel não levantou a voz. Não precisou. O silêncio que se seguiu à sua entrada foi mais pesado do que qualquer acusação explícita. Onde esteve? Perguntou, sem olhar diretamente para ela. Maíra sentiu o impulso antigo de mentir, mas algo dentro dela se recusou, não por coragem heróica, mas por exaustão. Caminhei pela cidade, respondeu. Sozinha. O barão ergueu o olhar finalmente. Havia surpresa, não fúria. Isso não é apropriado. Para quem? Maíra devolveu com calma contida. A pergunta mudou o eixo da conversa. Hector fechou lentamente os papéis, como quem reorganiza não apenas documentos, mas a própria autoridade. Ele nunca havia considerado a esposa como alguém que pudesse questionar. Aquilo o desconcertou. Você parece esquecer quem é, disse ele, e o que representa. Maíra respirou fundo. É exatamente isso que eu estou tentando lembrar. Não houve gritos. Houve algo mais perigoso. Lucidez em lados opostos. Hector falou sobre dever, estabilidade, reputação. Falou como um homem que construiu poder acreditando que ordem justificava sacrifícios. Maíra ouviu tudo, mas já não se sentia menor diante daquelas palavras. Eu não escolhi este casamento, disse ela enfim, e não posso continuar vivendo como se tivesse escolhido. A frase ficou suspensa, irrecuperável. O barão levantou-se lentamente. Aproximou-se, mantendo uma distância calculada. Você tem tudo, afirmou. Segurança, nome, posição, o que mais acredita merecer. Maíra sustentou o olhar. A mim mesma. O barão não respondeu de imediato. Havia ali algo novo, algo que ele não sabia negociar. Não era rebeldia impulsiva nem histeria, era consciência. E consciência não se dobra com facilidade. Naquela noite, Hector deixou claro que a viagem para a capital aconteceria conforme planejado, não como punição, mas como solução. Afastamento, controle, normalidade restaurada. Maíra assentiu, sabendo que aquele seria o último gesto automático que faria. Nos dias seguintes, a casa tornou-se um território tenso. Criados evitavam olhares, rumores corriam discretos. Em uma sociedade como a de Valdênia, o desvio de uma mulher da elite era mais escandaloso do que qualquer corrupção masculina. Maíra sentia o peso do julgamento antes mesmo de ele se concretizar. Elian, por sua vez, percebeu a mudança sem precisar de notícias diretas. A estação estava mais vigiada, os horários alterados, os olhares mais atentos. Ele compreendeu que o tempo havia encurtado. Pensou em fugir, em abandonar o emprego, em desaparecer antes que o conflito o engolisse. Mas algo o prendia ali. Não Maíra como promessa romântica, mas como espelho de uma escolha que ele próprio evitara durante a vida inteira.
O último encontro aconteceu ao amanhecer, quando a cidade ainda despertava. Maíra chegou à estação envolta em um casaco simples, o rosto sério, decidido. Elian a esperava perto dos trilhos externos, onde o barulho das máquinas encobria conversas. Ele sabe que algo mudou, ela disse sem rodeios. E você? Elian perguntou. Sabe o que vai fazer? Maíra assentiu lentamente. Não vou para a capital. A afirmação não veio acompanhada de alívio, mas de responsabilidade. Elian sentiu um misto de admiração e temor. Isso terá consequências. Eu sei, respondeu. Não estou pedindo que fique comigo. Estou apenas dizendo que não posso mais ir contra mim mesma. Elian aproximou-se, não para tocar, mas para ouvir melhor. E o que espera de mim? Maíra pensou antes de responder. Nada que você não possa escolher. Foi naquele instante que o romance deixou de ser refúgio e se tornou parceria possível. Não baseada em promessas grandiosas, mas em decisões alinhadas. Eles se despediram sem beijo, conscientes de que gestos públicos seriam perigosos. A intimidade agora estava na honestidade. Na noite anterior à viagem marcada, Maíra não fez as malas. Quando Hector entrou no quarto e percebeu, o confronto final se impôs sem cerimônia. Você está desafiando tudo, ele disse com a voz mais dura do que nunca. Estou assumindo, corrigiu ela, pela primeira vez. Hector falou de escândalo, de desonra, de perdas irreversíveis. Maíra ouviu, mas não recuou. Não porque acreditasse que venceria, mas porque entendeu que ceder seria uma derrota maior. A decisão foi rápida e cruel, como costumam ser as decisões de quem detém poder. Maíra não seria enviada à capital como esposa, mas permaneceria em Ravinor sob vigilância, afastada de eventos públicos. Um castigo silencioso, socialmente aceitável. Quando Hector saiu do quarto, acreditou ter restaurado a ordem. Maíra sentou-se à beira da cama, sentindo o medo chegar atrasado. Não havia garantias. O romance com Elian estava agora cercado por riscos reais. Ainda assim, algo dentro dela permanecia firme. Ela havia escolhido. E escolhas, uma vez feitas, não pedem permissão para existir. A vigilância não veio com correntes, mas com olhares. Maíra passou a viver dentro de uma liberdade reduzida, delimitada por corredores conhecidos e horários previsíveis. O castigo imposto pelo barão era elegante o suficiente para não levantar suspeitas públicas e cruel o bastante para sufocar qualquer tentativa de autonomia. Ela continuava sendo a esposa de Hector Ravel, mas agora como uma presença apagada, ausente dos salões, excluída das decisões, tolerada apenas no espaço doméstico. Os dias se tornaram longos, o silêncio espesso. Ainda assim, Maíra não sentia arrependimento. Havia medo, sim. Medo do isolamento definitivo, da ruína social, da solidão, mas não o antigo vazio. Algo havia mudado de forma irreversível. Ela pensava menos em fuga e mais em permanência consciente. Elian percebeu rapidamente que algo estava errado. As mensagens cessaram, os encontros tornaram-se impossíveis, e a estação passou a receber visitas inesperadas de homens ligados ao barão. Não eram soldados, mas agentes administrativos, sempre atentos, sempre presentes. Elian entendeu que estava sendo observado. Ele poderia ter partido. Recebera propostas em outras províncias, projetos promissores longe de Ravinor. Mas partir naquele momento soaria como abandono. Não de Maíra como romance idealizado, mas da própria integridade que ele começava a reconhecer em si. Permanecer era arriscado. Ainda assim ficou. O reencontro aconteceu semanas depois, de forma quase banal. Maíra fora autorizada a caminhar pelo mercado central, acompanhada por uma criada. Elian estava ali por acaso calculado, fingindo interesse em ferramentas. Quando os olhares se cruzaram, nenhum deles reagiu. Apenas seguiram caminhando em direções opostas. Mais tarde, uma sacola caiu aos pés de Maíra. Dentro, entre legumes, havia um pequeno bilhete dobrado. Apenas uma frase: "Ainda estou aqui." Ela leu e guardou com cuidado, sentindo uma emoção contida que não se manifestava em lágrimas nem em sorriso. Aquilo bastava. A partir desse dia, estabeleceram uma rotina silenciosa de resistência. Nunca se encontravam diretamente. Pequenos sinais,
objetos deslocados, mensagens indiretas. Não havia paixão exibida, apenas constância. O romance sobrevivia não pelo excesso, mas pela disciplina. O barão, por sua vez, acreditava ter resolvido o problema. Via Maíra mais quieta, mais contida, e interpretava aquilo como submissão recuperada. Não percebia que o silêncio agora era escolha estratégica, não obediência. Héctor Ravel conhecia o poder, mas não compreendia a transformação interior. A tensão política em Valdênia atingiu um ponto crítico quando uma greve ferroviária paralisou rotas importantes. O barão foi pressionado a intervir. Precisava da estação funcionando, e isso colocava Eliane em posição delicada. Pela primeira vez, trabalho e sentimentos se chocavam de forma explícita. Eliane foi chamado para reuniões diretas com representantes do barão. Questionaram sua lealdade, suas decisões técnicas, sua influência entre os trabalhadores. Ele respondeu com firmeza, mantendo-se estritamente profissional. Ainda assim, sabia que qualquer passo em falso poderia ser interpretado como ameaça. Maíra acompanhava tudo à distância, sentindo a culpa tentar se infiltrar. Perguntava-se se sua escolha estava colocando outros em risco. Pensava em Eliane, no peso que ele carregava agora. O romance, antes espaço de descoberta, tornara-se também responsabilidade. Foi nesse período que ela começou a escrever. Não cartas românticas, mas registros, anotações sobre sua vida, suas decisões, as estruturas que a cercavam. Não escrevia para publicar, mas para não se perder. A escrita tornou-se sua forma de existir além das paredes. Em uma noite particularmente tensa, o barão voltou para casa mais cedo do que o esperado. Encontrou Maíra escrevendo à luz baixa. Pediu para ver. Ela recusou. O gesto simples provocou uma reação inesperada. Héctor recuou. Não insistiu. Pela primeira vez, pareceu perceber que havia algo que não podia tomar à força. Você mudou, ele disse, quase como constatação. Sim, respondeu Maíra. E não vou voltar a ser quem eu era. O barão saiu sem discutir. Não era derrota, mas reconhecimento parcial de limites. Para um homem como ele, aquilo era inédito. Na estação, a greve chegou ao fim, após concessões mínimas. Eliane manteve o cargo, mas ganhou inimigos silenciosos. Sabia que sua permanência ali tinha prazo incerto. Ainda assim, quando recebeu outro bilhete escondido em uma caixa de ferramentas, continua escolhendo ficar, sentiu que pela primeira vez o risco fazia sentido. O romance entre eles já não precisava de encontros secretos para se sustentar. Existia na coerência entre palavras e atos, na recusa compartilhada de viver uma vida imposta. Não era uma história fácil, nem segura, nem idealizada. Era real, e naquela realidade dura e controlada, Maíra e Eliane aprenderam que amar às vezes é resistir em silêncio até que o mundo não tenha mais como fingir que nada mudou. A mudança definitiva não chegou com uma fuga espetacular, mas com um erro do barão. Héctor Ravel sempre acreditara que controle era sinônimo de previsibilidade. Quando a situação política em Valdênia começou a escapar de suas mãos, ele respondeu como sempre fizera, ampliando o alcance da própria autoridade. Ordenou demissões estratégicas, pressionou lideranças operárias e exigiu lealdade pública. O que não previu foi que o excesso de força produziria exatamente o oposto. A estação ferroviária tornou-se o epicentro de uma nova paralisação. Desta vez, não era apenas sobre salários ou horários, mas sobre dignidade. Eliane estava no centro das negociações técnicas, tentando manter diálogo entre trabalhadores e administração. Não liderava discursos inflamados, mas era visto como alguém que não mentia. Isso bastou para que se tornasse suspeito. O barão exigiu sua substituição imediata. Um homem mais dócil, mais previsível. A ordem chegou por escrito com justificativas vagas. Eliane leu o documento 2 vezes, sentindo uma estranha mistura de alívio e medo. Sabia que aquela decisão não era apenas profissional, era pessoal. Quando Maíra soube, a notícia veio como um impacto seco. Não houve tempo para lágrimas, apenas uma clareza urgente. A demissão de Eliane significava expulsão velada da cidade, talvez algo pior. E dessa vez, o silêncio não seria suficiente. Maíra pediu uma audiência formal com o marido, não como esposa submissa,
mas como alguém que compreendia o funcionamento das estruturas que ele tanto prezava. Hector aceitou, curioso. Ainda acreditava que ela não tinha poder real. A estação não pode parar novamente, Maíra disse direta, e o Sr. Vorsek é essencial para evitar isso. O barão sorriu, frio. Desde quando você se preocupa com logística? Desde que entendi que decisões mal calculadas derrubam impérios menores do que o seu, respondeu ela, sem elevar a voz. Foi a primeira vez que falou como igual, não implorou, não ameaçou, argumentou. Citou perdas econômicas, tensões políticas, riscos de revolta. Hector ouviu em silêncio, reconhecendo contra a própria vontade a precisão do raciocínio. E o que você ganha com isso? Perguntou ele por fim. Maíra sustentou o olhar. Autonomia. A palavra ecoou mais forte do que qualquer acusação. Hector compreendeu então que aquela mulher não estava mais pedindo permissão para existir. Estava negociando sua própria vida. O acordo foi cruel, mas claro. Elian manteria o cargo temporariamente para estabilizar a estação. Em troca, Maíra teria autorização para viver separada do barão, em uma propriedade discreta fora do centro da cidade. Não haveria escândalo público imediato. Aos olhos da sociedade, continuariam casados, na prática vidas paralelas. Maíra aceitou, não porque fosse ideal, mas porque era real. E porque cada passo, mesmo limitado, era um avanço em relação à anulação completa. Elian soube do acordo dias depois. Encontraram-se pela primeira vez em meses sem subterfúgios, na pequena casa afastada que Maíra passaria a ocupar. Não houve euforia. Houve reconhecimento. Eles se olharam como quem sobreviveu a algo grande demais para comemorar. Isso muda tudo, ele disse. Não muda o passado, respondeu ela. Mas muda o que podemos escolher agora. O relacionamento, finalmente assumido entre eles, não foi romântico no sentido idealizado. Foi cuidadoso, atento, quase contido demais. Ambos sabiam que ainda estavam sob observação indireta. Ainda assim, pela primeira vez, não precisavam se esconder de si mesmos. A cidade reagiu em murmúrios. Separações discretas eram toleradas desde que não desafiassem abertamente a ordem. Maíra passou a ser vista como excêntrica, não perigosa, e essa subestimação foi sua maior proteção. Com o tempo, Hector perdeu influência. As tensões políticas corroeram alianças antigas. Homens como ele, que governavam pelo medo elegante, começaram a parecer ultrapassados. Quando finalmente se afastou de Ravinor para assumir um cargo distante, já não tentou levar Maíra consigo. A despedida foi formal, quase respeitosa. Não houve reconciliação nem perdão declarado, apenas o reconhecimento silencioso de que haviam seguido caminhos incompatíveis desde o início. Elian permaneceu na estação até a normalização completa das rotas. Depois recusou novas propostas ligadas ao barão. Escolheu um trabalho menor, porém independente. Maíra, por sua vez, continuou escrevendo. Seus registros tornaram-se mais organizados, mais conscientes. Não eram apenas memórias, mas testemunhos. O romance entre eles amadureceu longe dos excessos. Não precisaram provar nada ao mundo. Construíram uma vida simples, marcada por conversas longas, decisões compartilhadas e um respeito profundo pelas cicatrizes um do outro. Maíra nunca esqueceu que foi forçada a casar aos 16 anos. Aquilo não se apagava. Mas também nunca esqueceu o momento em que decidiu não ser definida apenas por essa violência silenciosa. Ela não foi salva por um homem, não derrubou um sistema sozinha, mas escolheu existir com lucidez em um mundo que lucrava com sua obediência. E essa escolha, embora discreta, foi sua maior revolução. Ela nunca voltou a ser a menina de 16 anos, e isso não foi uma perda. Os anos seguintes passaram sem anúncios grandiosos. Ravinor mudou lentamente como mudam as cidades que sobreviveram a tensões mal resolvidas. A estação continuou funcionando, agora sob novas administrações menos imponentes, mais pragmáticas. O nome do barão Ravel foi ficando restrito a documentos antigos e conversas ocasionais sobre um tempo em que o poder parecia indiscutível. Maíra permaneceu na pequena casa fora do centro, não como alguém escondida, mas como alguém fora do jogo. Essa posição intermediária lhe trouxe algo raro, paz vigilante.
Não era uma liberdade absoluta, mas era sua. Pela primeira vez, cada rotina era escolhida, não imposta. Elian passou a trabalhar em projetos menores, reconstruções, ajustes técnicos em vilas esquecidas pelas grandes rotas. Voltava para casa com poeira nas botas e histórias reais sem heroísmo. A vida que construíram juntos não tinha glamour, mas tinha honestidade, e isso bastava. O romance amadureceu em silêncio. Não houve declarações tardias nem promessas eternas. Houve convivência, houve cuidado, houve a decisão diária de permanecer, mesmo quando o passado ainda pesava. Eles aprenderam que o amor não apaga cicatrizes, apenas cria espaço para que elas não definam tudo. Maíra continuou escrevendo. Seus cadernos se acumularam, cheios de registros sobre escolhas, limites, concessões. Não escrevia para ser lida, mas para lembrar, para garantir que sua própria história não fosse novamente recontada por outros. Em raras ocasiões, cruzava com mulheres jovens em eventos públicos recém-casadas, com o mesmo olhar contido que ela um dia teve. Não oferecia conselhos fáceis, apenas presença. Às vezes, isso era o máximo que se podia dar. Quando Hector Ravel morreu anos depois, a notícia chegou sem impacto emocional. Maíra fechou os olhos por um instante, não em luto, mas em encerramento. Aquele capítulo, enfim, estava completo. Ela não celebrou, não precisou. Naquela noite, sentada à mesa simples, Maíra percebeu algo que só o tempo permite entender. Sua história não era sobre ter sido forçada a casar, nem sobre ter amado outro homem depois. Era sobre ter aprendido, tarde, mas ainda há tempo, que dignidade não se pede, se assume. E enquanto o mundo seguia tentando impor destinos, ela permaneceu onde sempre quis estar desde o início, inteira.